Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre nomenclaturas usuais de compostos orgânicos. Nas playlists anteriores, quando estudamos hidrocarbonetos e também estudamos as funções orgânicas, eu falei para vocês sobre as nomenclaturas oficiais, seguindo as regras da IUPAC. Só que muitas substâncias orgânicas também são comercializadas com nomenclaturas usuais e muitas vezes aparece no exercício para vocês um nome usual que não tem às vezes relação nenhuma com a nomenclatura oficial. Aí você fica assim, e aí? Como que eu sei que substância é essa, não é mesmo? Então a ideia aqui é eu mostrar para vocês algumas nomenclaturas usuais. Não tenho a pretensão de mostrar a nomenclatura usual de todas as substâncias, mas daquelas que mais caem. De cara eu quero mostrar para vocês algumas nomenclaturas usuais que não têm relação nenhuma com o próprio nome da substância seguindo as regras da IUPAC. Depois eu vou mostrar para vocês umas nomenclaturas usuais que têm bastante relação também com a nomenclatura oficial. E aí, se você aprendeu nomenclatura oficial, fica fácil você conseguir entender aquela nomenclatura usual e montar a molécula. Já adianto também que raramente um exercício vai te pedir uma nomenclatura usual. Quando ele pede a nomenclatura de um composto, você dá a nomenclatura oficial, segundo as regras da IUPAC. Então por que a gente vai estudar a nomenclatura usual? Porque às vezes no enunciado de um exercício ele dá um nome e a nomenclatura é usual. E aí se você não sabe aquela nomenclatura, como que você vai transformar aquilo numa estrutura ou numa fórmula estrutural para fazer o que o exercício quer, não é mesmo? Então é importante a gente conhecer algumas nomenclaturas usuais. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Vou mostrar para vocês então uma série de substâncias orgânicas aqui e suas nomenclaturas usuais, não as oficiais. Olha a primeira molécula. A primeira molécula é famosa, não é? Tem 2 carboninhos, é um hidrocarboneto com ligação dupla, é o que a gente chama de eteno. Eteno é o nome oficial, segundo as regras da IUPAC. Mas o nome usual dessa substância é etileno. Isso não é uma nomenclatura oficial, mas é muito parecida, não é? Então, se aparecer para vocês etileno, dá para você lembrar, né, que é o eteno. Essa aqui é até fácil. O problema é a próxima, porque a próxima é uma molécula também hidrocarboneto, formado por 2 carbonos et e tem uma ligação tripla. Essa substância é o etino, seguindo as regras da IUPAC. Etino tem um nome usual bem diferente dele. O nome usual do etino é acetileno. Então tomem muito cuidado com essa nomenclatura usual, acetileno, porque você olha para ela, vê esse en aí do acetileno, dá a impressão de ter ligação dupla, não é? E não tem. Então o acetileno é o nome usual do etino, certo? A próxima molécula, eu já até falei a nomenclatura usual dela quando eu dei a aula de compostos aromáticos. Aqui a gente tem o metilbenzeno, estão vendo? Eu tenho uma ramificação metil lá em cima ligado ao benzeno. O metilbenzeno tem o nome usual tolueno. Veja, não tem nenhuma relação com o nome metilbenzeno, então cuidado. Acetileno e tolueno não se relacionam com os nomes oficiais, a gente acaba memorizando essas nomenclaturas. Olha essas duas de baixo. O que a gente tem agora à esquerda? A gente tem um aldeído, C-O ligado a um H na ponta da cadeia, tá certo? Mas de um carbono só. É o aldeído mais simples que existe. A outra é um ácido carboxílico, C-O ligado a um OH, também o mais simples que existe, formado por um carbono só. O primeiro composto a gente chamaria como nome oficial de metanal e o segundo de ácido metanóico. Normalmente, se aparece nomenclatura usual, vocês vão encontrar, para o primeiro caso, o nome formaldeído. 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 Essa palavrinha aqui, ó, esse forme, ele vai representar a estrutura mais simples que tem daquele composto. Então, formaldeído é o aldeído mais simples que tem, ou seja, o metanal, aquele formado por um carbono só.
Você pode também encontrar o nome aldeído fórmico. É a mesma coisa. Então, vamos deixar aqui. Deixa eu subir só um pouquinho. Aldeído fórmico. Tanto aldeído fórmico quanto formaldeído é a mesma coisa que o metanal. Portanto, se o próximo caso é também um composto mais simples que tem dos ácidos carboxílicos, como que eu chamo esse composto? Diácido. Ao invés de chamar de ácido metanóico, o exercício pode chamar de ácido fórmico. Certo? Então, cuidado, o ácido fórmico nada mais é do que um ácido carboxílico simples, um ácido carboxílico que apresenta apenas um átomo de carbono na sua estrutura. Beleza? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de compostos que podem aparecer com nomes usuais, então é importante que vocês reconheçam. Na sequência, eu vou mostrar mais alguns exemplos. Olha esse próximo exemplo aí. Os dois primeiros de cima, de novo, são aldeído e ácido carboxílico. A diferença é que agora apresentam 2 carbonos, não é? 2 carbonos. A mesma coisa no outro. 2 carbonos. O nome oficial do primeiro, que é o aldeído de 2 carbonos, é metet-etanal, não é? Etanal. O outro seria ácido etanóico. Só que, usualmente, a gente chama esse primeiro aqui de aldeído acético. Ou, se preferir, acetaldeído. Já explico por quê. Acetaldeído. Esse termo acete é usado normalmente nas nomenclaturas usuais para indicar 2 carbonos na cadeia carbônica. Então, acetaldeído ou aldeído acético é um aldeído de 2 carbonos, é o etanal. O mesmo é válido para o outro, que é o ácido acético, ou também chamado oficialmente de ácido etanóico. O ácido acético eu até mostrei para vocês na nossa aula de ácidos carboxílicos, porque o ácido acético é o principal componente do vinagre. O ácido acético ou ácido etanóico apresenta então essa nomenclatura usual com esse acete porque estão representados ali 2 átomos de carbono. Vamos agora para os de baixo aqui. Eu tenho 2 moléculas que representam a função álcool. O primeiro a gente chama de etanol, famoso etanol, não é? É um álcool de 2 carbonos. E o próximo a gente chama de propan-2ol. Essa é a nomenclatura oficial desses 2 álcoois. Como que eu dou o nome usual de um álcool? Atenção, você vai escrever álcool, para já mostrar que é um álcool. Aí você vai pegar o nome da ramificação que o álcool está ligado. Se isso aqui fosse uma ramificação, isso aqui se chamaria etil, não é? Então a gente vem e escreve etil e emenda ico no final. Por isso que muitas vezes vocês ouvem o nome do etanol sendo chamado de álcool etílico, não é? Mesmo que você não soubesse essa nomenclatura, bate o olho e dá para perceber, né? Álcool etílico, dá para esperar que é um et, tem 2 carbonos. E realmente esse é o álcool etílico. Então como que ficaria o próximo? Aqui eu tenho um álcool também. E quem está ligado o OH? Está ligado nisso aqui. Num radical de 3 carbonos. Radicais de 3 carbonos a gente estudou na nossa aula de hidrocarbonetos ramificados, que podem ser chamados de N-propil ou isopropil. Como o OH está ligado no carbono do meio, entre os 3, o carbono do meio, então a gente chama isso de isopropil. Portanto, esse é o famoso álcool isopropílico. Muito utilizado para limpar equipamentos eletrônicos, né, voltados para computação, que não provocam muita oxidação, álcool isopropílico. Então, álcool etílico, álcool isopropílico, álcool metílico, álcool terquibutílico, álcool N-butílico, enfim, são nomenclaturas usuais de álcool que é importante que você saiba transformar para a fórmula e também para a sua nomenclatura oficial. Na sequência, eu vou mostrar mais alguns para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá! Dá uma olhadinha nos 2 de cima, que a gente tem um C-dupla-O, vejam aqui, no meio da cadeia carbônica. Aqui também eu tenho um C-dupla-O no meio da cadeia carbônica.
Se eu tenho um C-O no meio da cadeia carbônica, que função orgânica a gente tem aí? Temos uma cetona. Temos aqui a cetona. Bom, como que a gente dá nome para essas cetonas? Se for nomenclatura oficial, a gente dá o nome para a cadeia principal e coloca a ona no final. Por exemplo, a primeira se chama pentan-3-ona. A segunda se chama butanona ou butan-2-ona. Só que como nomenclatura usual, olha o que a gente faz para cetonas. Ligado ao C-O, por um lado eu tenho uma ramificação etil. Ligado ao C-O, do outro lado eu também tenho uma ramificação etil. Então a gente chama isso aqui de dietilcetona, como nome usual, não é o nome oficial. Então nesse caso aqui, vamos colocar, eu tenho dietilcetona. Cuidado que às vezes as pessoas olham para o nome dietil, são duas ramificações etil de 2 carbonos. Então as pessoas pensam que tem 4 carbonos só na cadeia principal e na verdade tem 5, porque a gente não contou o carbono da cetona na nomenclatura usual. Então cuidado com isso. Olha o outro caso. No outro caso a gente tem para um lado uma ramificação metil e para o outro uma ramificação etil ligados à cetona. Então, aqui, por ordem alfabética, a gente pega o etil primeiro, então fica etil, metil, cetona. Eu tenho um grupo etil, um grupo metil, os dois ligados à cetona, que é representado pelo C-O. E vamos finalizar com esses dois últimos aqui. Temos aqui duas substâncias que fazem parte da função orgânica éter. Estão lembrados? Tem o éter aqui no meio, o oxigênio no meio de 2 carbonos normais. Tenho, então, éter. Como que eu dou nome para o primeiro éter que eu tenho aí? Para começar, a gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez nas cetonas. A gente vai ver o que tem ligado ao oxigênio. Então, no primeiro caso, o que a gente tem? De um lado, um metil, do outro um metil também. Então, eu tenho 2 radicais metil ligado ao éter, é o oxigênio que está indicando a função éter, não é? Então, a gente chama isso aqui de éter dimetílico, tá certo? A gente coloca o éter antes e tenho 2 ramificações metil ligado ali, 2 radicais, eu chamo de éter dimetílico. Eu emendo um ico no final, igual eu fiz também para os álcoois, lembra? Álcool metílico, álcool etílico, aqui eu tenho éter dimetílico. A mesma coisa eu faço para o próximo caso. De um lado eu tenho uma ramificação etil, da outra também, coincidentemente, etil. Então esse aqui eu chamo de éter dietílico. Se fossem ramificações diferentes, da mesma forma que o anterior. Eu poderia falar, por exemplo, se eu tivesse um éter com uma ramificação metil e a outra etil, por ordem alfabética, eu falaria éter etilmetílico. Ou, se eu preferisse, poderia falar éter etílico metílico também. Galera, não se preocupem em vocês darem nome para compostos usando nomenclatura usual. Isso é praticamente impossível de ser cobrado. Embora, né, a gente nunca saiba. Mas é importante, essa aula tem essa função de vocês olharem para um nome usual e, a partir do nome usual, saber que estrutura que tem ali. E aí talvez transformar para um nome oficial, e aí vai depender do que o exercício quer. Essa é a ideia dessa aula. Como vocês viram aí, muitas nomenclaturas usuais têm bastante relação com o que a gente já sabe. É só você entender para cada um dos casos o que está significando. Tem algumas nomenclaturas usuais que, infelizmente, não têm relação nenhuma com a nomenclatura oficial. E aí a gente acaba tendo que memorizar. Mas são poucas, vocês viram nessa aula. Então aqui a gente finaliza tudo que a gente precisava falar sobre funções orgânicas e sobre nomenclatura das substâncias. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!